ZYH 247, Rádio Maceió AM 1020 kHz, Maceió, Alagoas. Você está ouvindo Supermanhã com Marcos Rodrigues. Marcos Rodrigues. Muito bem, agora sim, né? De volta aí do intervalo. Estava preparando tudo aqui para conversar exatamente com a nossa próxima entrevistada aqui dentro da nossa programação, tá? A advogada Mariana Mello está acompanhando todos os detalhes desde a decisão do Supremo Tribunal Federal lá na quarta-feira, né? Decisão que avançou pela quinta e na quinta-feira consumou a derrota da defesa do Lula em relação ao seu habeas corpus. Só que depois daquela decisão, o que muita gente não esperava, pelo menos é o que ficou sendo dito aí pelos petistas, alguns quadros da Polícia Federal, foi a decisão muito rápida, 18 horas depois, do juiz Sérgio Moro, que determinou, tá certo, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Prisão que está em voga, valiou até às 17 horas de hoje, tá certo, pelo que colocou lá no texto, no seu despacho, o juiz Sérgio Moro. Lula não ficará numa cela, e sim numa sala, com cara de cela, é claro, né? Cumprindo o início da sua pena. Com direito a banheiro, ela tem uma dimensão maior do que o diferenciado, é o que já foi divulgado, e terá 2 horas de banho de sol e um dia exclusivo de visita, fora os outros presos que estão na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Só que o Lula não vai nem a Curitiba e não vai nem à sede da Polícia Federal em São Paulo. Ele está, nesse momento, enclausurado na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo, que está recebendo muita gente no seu entorno, tá certo? É uma ação política, o Lula faz política há 40 anos, é mais uma ação política do petista nesse momento. É campanha até a última hora. Mas vamos falar do lado jurídico? Para a gente entender o que é que está em jogo. Então a Mariana vem estudando isso já há alguns dias, os fatos vêm se sucedendo, mas como ela vem colocando, só tem maior visibilidade porque está em pauta a vida política, né, e o futuro do ex-presidente Lula. Mas o caminho jurídico, ele já é bem conhecido, né, Mariana? Ela que é professora também de Direito Constitucional. Muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Supermanhã. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, a questão jurídica, apesar de controversa ainda, tem muita polêmica nessa questão relacionada à possibilidade ou não de prender alguém condenado em segundo grau, ou seja, pela decisão do tribunal, já é previsível, sim, os movimentos que a defesa do Lula pode fazer. E um deles foi feito hoje de madrugada, que é o habeas corpus, que foi impetrado em defesa do Lula, né, lá no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, buscando evitar essa prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro. Eu estava explicando para o nosso ouvinte. Mas ele não perdeu um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, mas aquele era o preventivo, né? Antes da decretação da prisão. Então aquele ele perdeu. Agora, com a decretação da prisão, há um novo fato jurídico em curso, então. Exatamente. São fatos novos que a defesa entende que haveria uma outra situação de ilegalidade, de abuso de poder, que estão constrangendo aí a liberdade de locomoção do Lula, a liberdade de ir e vir. Então, o cabimento do habeas corpus é previsto constitucionalmente e a defesa entende que ele estaria lá nessas situações sofrendo esse constrangimento. Uma dúvida nossa, doutora, é saber como é possível julgar um habeas corpus se a prisão não foi consumada. Isso é uma dúvida, porque nós entendíamos que primeiro o Lula tinha que passar da porta da Polícia Federal, confirmar o ato do juiz Sérgio Moro, para a partir daí ter uma contestação. Ou administrativamente, a partir do momento que ele expediu a ordem de prisão, já vale o habeas corpus. Essa é uma dúvida que eu tenho particularmente, que gostaria que a senhora esclarecesse. A Constituição prevê o cabimento do habeas corpus de 2 formas. Ou em caráter preventivo, ou seja, antes de haver, de fato, a prisão, a violência, a coação na liberdade de locomoção em si, ou repressivo, que é depois de já efetuada essa prisão. Então, o que a Constituição fala é que vai caber o habeas corpus sempre que alguém sofrer, ou seja, já sofreu ou já está preso, habeas corpus repressivo, ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então, espaço jurídico para a defesa agir existe. Existe. Nesse momento, está lá na mesa do ministro Félix Fischer, do STJ, a decisão para isso. Por que foi para o STJ e não para o STF?
por conta da questão, aqui nós temos a autoridade coautora. Quem foi que praticou o ato que a defesa entende que está eivado, que está maculado de ilegalidade ou de abuso de poder. Então, o que ocorreu nessa situação do Lula é que o próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele encaminhou um ofício para o juiz Sérgio Moro, já admitindo a possibilidade da decretação da prisão. E o Sérgio Moro foi aí e decidiu nesse sentido. Então, houve esse despacho já determinando a prisão dele. Não se trata do cabimento ainda no STF, mas inicialmente vai ter que passar pelo STJ, que é o órgão competente. E não é uma decisão colegiada, né? A gente foi aprendendo essas linguagens ao longo desse processo. Colegiado, decisão em grupo. No caso do STJ, decisão monocrática, cabendo apenas ao ministro Félix Fischer. Não, no caso, há um pedido já liminado em relação a esse habeas corpus. Existe um pedido liminar, uma urgência, já que a prisão, em tese, estaria marcada, né, para as 17 horas, é o prazo que ele tem para se entregar. Então, foi pedido uma liminar que poderia já ser deferida pelo próprio ministro Félix Fischer. Então, a bola está com ele agora nesse momento. Que pressão do Félix. Não conseguiu tomar café, nem vou almoçar, eu acho. Eu não queria estar na pele dele. Porque a decisão vai ter um impacto, um reflexo direto. Essa movimentação ou mobilização política que nós estamos vendo, ela muda o caráter da determinação do juiz Sérgio Moro? Porque o Moro, até de uma maneira também diferenciada no Brasil, ele deu dia, hora, explicando as condições da prisão, para que ele se apresente para ela. O Lula não indo até a sede da Polícia Federal, muda alguma coisa ou está dentro do rito também tradicional, que é a polícia ir até o preso? Muda, Marcos. Veja, o que o Sérgio Moro determinou, ele considerou, foi que havia uma circunstância peculiar, uma circunstância diferente, pela dignidade do cargo que o ex-presidente Lula havia ocupado. Então, nós estamos diante de uma situação inédita do nosso país, que é uma prisão de um ex-presidente. Então, o Moro, ele teve cautela no sentido de evitar que a prisão fosse cumprida já imediatamente pela Polícia Federal. Ele admitiu, ele deu ao Moro e à sua defesa a possibilidade de negociar, de certa forma, ou seja, combinar as condições em que se daria essa apresentação dele, e fixou o horário das 17 horas como marco máximo para que ele se apresentasse perante a Polícia Federal em Curitiba. Como o Lula hoje está em São Paulo, existe o questionamento. Será que ele vai ter que sofrer o ônus de se deslocar, de pegar um avião, de ir até Curitiba? O que nós entendemos, eu e vários outros constitucionalistas, é que, já que houve a possibilidade dele combinar com o diretor da Polícia Federal as condições em que se daria essa apresentação, poderia sim, de repente, se pactuar que ele se apresentasse perante a Polícia Federal em São Paulo, que é onde ele se encontra nesse momento. Parece que dois dos advogados tinham essa ideia, exatamente o próprio Roberto Batóquio e o Carlos Zanin, de que o Lula, só com os advogados, sem nenhum mais assessor ao redor, sem nenhum evento que caracterizasse um ato político, fizesse essa apresentação. Isso poderia influenciar posteriormente a decisão do ministro, ou quando for para o STF, uma decisão colegiada, por exemplo, em relação ao habeas corpus, ou não tem nada a ver? Porque a ideia de que está sendo articulada da ação política pode ser interpretada como uma resistência à prisão, né? Ou não? De fato, sim. O que nós sempre dizemos é que num Estado de Direito, decisão judicial se cumpre. Então, se eventualmente ele entende que existe ilegalidade, o caminho seria questionar isso judicialmente, como está sendo feito. O primeiro mecanismo que a defesa do Lula utilizou, para tanto, foi o habeas corpus. Existem outros mecanismos para se questionar, existem outras formas de conseguir essa liberdade, mas o mais rápido, que tem prioridade de julgamento, é o habeas corpus. Agora, se ele se nega a se apresentar e eventualmente faz aí um posicionamento político, faz a ideia do cordão humano, que está se suscitando, que vai haver um cordão humano para impedir que haja a prisão do Lula, aí é possível, se ainda estiver valendo essa determinação de prisão, é possível que a Polícia Federal cumpra, sim, de forma coercitiva. Entendo.
A defesa do Lula, e para você que ligou o rádio agora, a gente está tendo a chance de meio que estudar o processo contra o ex-presidente com a professora Mariana Mello, que é professora de Direito Constitucional. Aqui a gente não está levando em conta se é o Lula, se é o PT, a questão da campanha dele, mas analisando essencialmente o próprio processo jurídico que envolve o petista. A defesa, e na primeira fala, eu achei até que o Zanin, que sempre foi muito equilibrado na fala dele, com a derrota lá no Supremo, a primeira entrevista dele disse que naquele momento, eles não usou a palavra rasgar, mas disse que o Supremo estava reescrevendo a Constituição, já que ela dizia que o Lula, na Constituição, está bem claro que o Lula poderia recorrer a outras instâncias até chegar àquele momento da prisão. Como é que a senhora avaliou essa situação? Existe algo que posteriormente venha a ser decretado legal por conta da decisão do STF? Olha, Marcos, o que aconteceu foi o seguinte. Em relação a essa possibilidade de se iniciar o cumprimento da pena, que é o que a gente chama de cumprimento provisório da pena, ele vai começar a cumprir essa pena, mesmo antes do trânsito em julgado, ou seja, mesmo antes de se esgotar todas as possibilidades de recurso nesse processo, o STF tem uma jurisprudência que divergiu ao longo dos anos. Então, até 2009, se entendia possível, como se entendeu hoje, que esse início de cumprimento da pena se dê após a decisão judicial em segunda instância, ou seja, no caso do Lula, do TRF da 4ª Região, que é o que aconteceu. Em 2009, o STF mudou o seu entendimento para somente admitir a possibilidade do início do cumprimento da pena após o trânsito em julgado, ou seja, passou a entender que você teria que esgotar todas as possibilidades recursais para iniciar, de fato, o cumprimento dessa pena. Mas no ano de 2016, o STF retornou àquele posicionamento antigo, em que admitia a possibilidade de, ainda que haja recursos cabíveis, ser possível já se iniciar esse cumprimento da pena, porque quando existe uma decisão em primeira e em segunda instância, já se decidiu, já se discutiu a matéria de fato, já se resolveu a respeito de quem fez e de qual foi o crime, ou seja, da autoria e da materialidade. Os outros recursos que poderiam vir a ser apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal seriam simplesmente matéria de direito, se houver violação à lei federal ou à Constituição. Agora, doutora, quando a gente fala que o próprio Supremo, em 2009, fez uma observação, passou-se alguns anos, voltou a reestudar isso, não dá a entender para a população, e aí, claro, a senhora responde até o seu limite como advogada, que eu não quero criar um problema para a sua carreira, de que há um casuísmo, de que as coisas mudam de acordo com a circunstância, porque isso pode reforçar para a ideia daquele petista mais apaixonado, que não está muito ligado na questão jurídica, de que o Supremo muda e reajusta de acordo com o perfil de quem está sendo preso. Ou até, no caso da questão partidária, de qual partido está em jogo. Não passa um pouco essa insegurança para nós, leigos, por exemplo? Olha, Marcos, responda dentro do limite para depois a gravação não servir como a senhora. Essa alteração da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela não se deu agora, né? Ela se deu em 2016 e diversas outras pessoas foram afetadas por ela, não só o Lula. O que poderia se alegar que haveria casuísmo, que haveria personalismo, seria se o STF mudasse agora só para o Lula. Se o resultado fosse o contrário, então. Se fosse o contrário. Então, imagina, em 2016 alterou o entendimento, né? Então várias pessoas foram afetadas por isso e agora simplesmente no caso do Lula especificamente mudasse por isso. Na realidade, o que nós estamos é diante de uma situação muito ruim, muito delicada para nós do direito, porque é necessário, é importante que as pessoas tenham segurança jurídica, que as pessoas possam prever, se comportar de acordo com o entendimento da Suprema Corte. E se ela fica mudando uma vez, depois outra vez, depois outra, imagina, se ela muda de entendimento agora, como já está, tem até indicativos de que poderia mudar em duas ações diretas de constitucionalidade que estão questionando essa possibilidade da prisão, do início do cumprimento da pena em segunda instância,
seria um fato em que o STF mudaria o seu entendimento 2 vezes numa matéria extremamente importante relativa a direitos fundamentais, relativa à liberdade, em menos de 2 anos. Em menos de 2 anos, né? O tempo do processo é uma coisa que também a defesa costuma falar, e a gente sabe que a justiça não é tão célere, tanto que no voto do próprio ministro Barroso, ele citou alguns casos e exemplos, e até lembrou da chacina da Gruta, que demorou praticamente 1 década até que comece a acontecer o julgamento. E para o caso do Lula, para as pessoas mais ligadas, e aí está a assessoria do PT, os simpatizantes e militantes, o processo teria sido rápido demais. A senhora concorda com isso ou ele seguiu um rito normal, tradicional que acontece para casos assim? Olha, em relação ao julgamento dele na Justiça Federal, existem dados, houve até um relatório da própria Justiça, demonstrando que o processo dele seguiu, digamos assim, a média do tempo em que se julgam ações dessa natureza. Não teve nenhuma anomalia, pelo menos em relação ao tempo. Em relação ao tempo de tramitação do processo dele, seja perante o primeiro grau, que foi o juiz Sérgio Moro, seja perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi um tempo equivalente a todos os demais casos relacionados a isso. A crítica agora é porque a ordem de prisão dele, nesse momento, seria antecipada, seria indevida, porque a defesa alega que não haveria o esgotamento dos recursos cabíveis na segunda instância. No próprio TRF4. No próprio TRF. O Lula já sofreu derrotas no TRF4, né? Tanto que a própria ida do processo para o Supremo, né, a tentativa do habeas corpus, foi porque a defesa já vinha sofrendo a derrotas nos chamados embargos de declaração. E agora eles contavam com um prazo, mesmo com a derrota depois no STF, até terça-feira, dia 10 de abril, porque ainda caberia esse espaço jurídico que a senhora colocou dos embargos. Isso. Só que o órgão que receberia esses embargos, que é o próprio TRF4, se antecipou o juiz Sérgio Moro, dizendo que ele podia tomar sua decisão. Ou seja, indiretamente ele disse também que os embargos dos embargos não levariam a nada. Seria apenas para ganhar tempo, é isso? É uma ação protelatória, que é uma expressão correta no direito? Isso, veja, Marcos, da decisão do TRF, do acordo do TRF, caberiam os chamados embargos de declaração, que servem para esclarecer algum ponto daquela decisão, se ela foi ambígua, obscura, contraditória ou omissa. Então, a defesa do Lula já utilizou dos primeiros embargos de declaração, que não foram acatados pelo TRF. E estaria no prazo de possíveis segundos embargos dos embargos. Porque, em tese, é cabível embargos, e a crítica que se faz é que isso não poderia acabar nunca. Então, esse prazo aí que a imprensa colocou como 12 dias, não é nem assim propriamente. Na realidade, o prazo previsto no Código de Processo Penal é de apenas 2 dias. Só que como o sistema tramita eletronicamente, o processo é eletrônico, existem 10 dias para intimação eletrônica, mais 2 para o recurso, de modo que acaba ampliando esse prazo aí para 12 dias. Olha e só. A defesa se vale disso. Mesmo eletronicamente, né? Serviria ampliar. como tempo. Doutora, em relação aos embargos, há casos na literatura jurídica, né, do direito, onde o embargo de declaração ele acabou afetando o resultado de um julgamento? Ou isso já se sabia que não iria reverter nunca favorável a outra expressão jurídica, ao paciente, ao Lula, propriamente dito? Certo. É possível, excepcionalmente, que os embargos de declaração tenham o que a gente chama de efeitos modificativos ou efeitos infringentes. Quer dizer que poderia acontecer. Alterando de alguma forma aquela decisão. Mas, em regra, esses efeitos, eles não existem. Em regra, os embargos de declaração não se prestam para alterar a decisão. E nos primeiros embargos de declaração, o TRF já afastou isso. Eu entendo. Então, agora não é possível haver a modificação da condenação dele. Isso não vai mudar. Ele continua condenado, mas os embargos serviriam para esclarecer esses pontos ambíguos, esses pontos obscuros, omissões.
Impressionante isso, porque quando eu estava acompanhando a sessão do STF, até onde eu acompanhava, né? Porque a linguagem é tão rebuscada, né? Então, dentro da linguagem do dia a dia do direito, que é difícil para qualquer leigo assistir. A gente faz um esforço para entender, mas nem sempre consegue. E cada um tem uma interpretação. 5-5 no plenário, a presidente desempatou. 6-5 contra o HC do Lula. Se não tivesse sido apreciado apenas o HC, e eles entrassem no mérito da prisão em segunda instância, a ministra Rosa Weber, que votou contra o HC, votaria contra a prisão em segunda instância e o Lula ganharia por 6-5. Aquele momento ali em que a presidente definiu qual era a pauta do julgamento, foi manobra ou faz parte do ritual jurídico? Olha, Marcos, cabe de fato a presidente do STF Responda até onde está o seu limite, para depois não usar a gravação. Cabe a ela definir quando vai votar. Eu achei, de certa forma, bastante assodada, até um pouco descortês, aquela acusação que foi feita. Pelo ministro Marco Aurélio, não foi? Exato, de que havia uma estratégia. Se houve o habeas corpus, ele vai ser decidido antes naturalmente, porque o habeas corpus ele tem prioridade de tramitação em qualquer tribunal. Então, claro, está sendo alegada aí violação na liberdade de locomoção. Certo. O habeas corpus vai ser decidido antes. Agora, com o julgamento das ações de natureza objetiva, aquelas de controle de constitucionalidade, que são as duas ações declaratórias de constitucionalidade, pode haver mudança, uma nova mudança de entendimento do STF. Então, houve um indicativo de que a Rosa Weber poderia mudar de opinião. E é uma decisão do presidente, ou da presidente. Da presidente de pautar. Então, vamos ver aí como ela vai, quando ela vai pautar. Ela falou que não vai, ela sai em setembro. E o próximo presidente será o Dias Toffoli. Isso. E tudo indica que ela não vai colocar essa discussão em prática. Aliás, essa discussão lá no Supremo, né? O Gilmar Mendes também, antes, já que ele votou na inversão, também Isso. tentou fazer essa provocação da discussão sobre o mérito maior que era a prisão em segunda instância. E tudo indica que ela não vai colocar. A presidente Carmen Lúcia, ela tem mandato até setembro desse ano. Vamos tentar... Quer complementar? Fica à vontade. Porque de lá para cá houve mudança na composição do STF. Então saiu, infelizmente, faleceu, né, o ministro Teori Zavascki. E houve não só essa alteração da composição, como também a mudança do entendimento de alguns ministros, como o ministro Gilmar Mendes. Então existe a possibilidade disso aí alterar a decisão do STF. O que nós, da comunidade jurídica, queremos é que haja uma definição clara a respeito da possibilidade do início do cumprimento dessa pena. Porque o que não pode acontecer é todos nós ficarmos nessa insegurança jurídica e o STF está mudando sempre e muito rapidamente de opinião, de decisão. O Supremo, né? Eu fui me convencendo ao longo do tempo, porque a gente vai amadurecendo também, de que o Supremo ele tinha como referência apenas a legislação e que ela tinha uma única forma de ser lida. Mas, de acordo com o posicionamento de cada ministro, você vai vendo que eles têm convicções próprias. Isso passa também para os advogados de que, olha, não é o cúmulo, não é o máximo da isenção. Eles também têm as opiniões, até políticas, diria alguns também, doutora? Ou é arriscado dizer isso também? Olha, Marcos, eu acho que é arriscado dizer que houve alguma decisão de natureza política. O que existe, que é próprio mesmo da interpretação das normas jurídicas, são entendimentos diferentes, são interpretações diferentes. Então, existem vários métodos de se interpretar uma norma jurídica. Alguns interpretaram, utilizando-se, valendo mais de uma interpretação literal, de uma interpretação gramatical do texto. Outros já consideraram outras circunstâncias, como o ministro Barroso, que falou das consequências geradas pela decisão judicial. Você falou da questão gramatical, me lembrei da entrevista do ministro Gilmar Mendes. Ele disse que quando o Supremo definiu que sobre a prisão em segunda instância, ele disse que ela poderia acontecer. Ele não disse no texto final, naquela discussão, que ela teria que acontecer. Eu, obviamente, no português eu domino, né? Eu formei em comunicação, era o mínimo que eu podia dominar.
tem diferença. Então, quer dizer que essa diferença, até isso, na hora do voto, também eles levam em conta, doutora? Sim, o direito é bastante complexo. Isso que é hermenêutica? É exatamente isso que é a hermenêutica, o nosso grande desafio e o nosso ponto mais difícil, realmente mais denso, é a hermenêutica constitucional. Porque o texto está lá, mas como se interpreta esse texto? Aí sim é que é o difícil. Muito bom, tá? Então, a professora Mariana Mello, ela é especialista em Direito Constitucional, é professora, inclusive, dessa disciplina, está ajudando a gente a entender o que vai acontecer com o Lula daqui para frente. O tempo depõe contra mim, mas vamos falar agora, a partir de agora. O juiz Sérgio Moro determinou a prisão em caráter, como a senhora bem colocou, exclusivo para esse paciente, né, para esse personagem, que é o Lula, 40 anos de vida pública e ligado à política, é claro que ele merece uma atenção diferenciada. Então ele tem a possibilidade de se apresentar até às 17 horas, disse que não vai fazê-lo, a polícia vai ter que buscá-lo na sede do sindicato, que nesse momento já conta com centenas de pessoas, e eu quero acreditar que os ânimos também vão se exaltando, né? Lá no ABC, em São Bernardo do Campo. O que é que acontece daqui para frente? Às 17 horas, o que é que o Brasil pode estar esperando? E a senhora também, doutora Mariana? Se essa decisão de efetivar a prisão do Lula não for reformada, não for alterada, eventualmente por esse habeas corpus mesmo, e ele não se entregar, ou seja, ele descumprir essa determinação, é possível que a Polícia Federal efetue a prisão do Lula de forma coercitiva, de forma involuntária, já que ele não se apresentou voluntariamente, como foi lhe dada a oportunidade pelo juiz Sérgio Moro. Sem algemas, porque o Moro falou ainda sem algemas. O que ele falou mais? Não tinha algemas, o principal que eu lembro é isso. E a possibilidade dele chegar e não ser buscado. Então, iria na viatura. Se ele descumprir, é possível sim até a utilização de força policial, se houver alguma espécie de resistência. Então, existe a possibilidade dele até, como a gente já viu, negociar as condições de apresentação. Como é que ele vai, de fato, se dirigir até a Polícia Federal para começar o início do cumprimento dessa pena, que foi consignado, vai se dar numa sala de estado maior, que é uma instalação muito mais confortável, não é um cárcere, não é uma prisão. Exatamente. Não, e os próprios prédios da Polícia Federal são prédios diferenciados, né? Sim, eu já tive chance de entrar até a carceragem, ver como é. Até a carceragem é diferenciada. Se ele fosse ficar na carceragem, ele não vai. Ele vai ficar no 4º andar, que é onde era o alojamento dos próprios policiais lá de Curitiba, né? Tem banheiro, tem cama, é um alojamento, é como se fosse um quarto, realmente. Bom, ela só vai ficar privada da liberdade, né, doutora? Não vai poder tomar uma, né, aquelas coisas, né? Enfim, doutora Mariana Mello, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade em vir conversar com os nossos ouvintes aqui no Supermanhã. Eu acredito que esse tema não se esgote, né, e vai servir de matéria de estudo até em sala de aula. E os próximos passos daqui para frente, a gente pode até voltar a conversar, dar um pequeno intervalo aí, uma semana, ver o que é que dá 15 dias, para ver o que é que acontece, para a gente voltar a conversar e tentar montar esse quebra-cabeça, que pelo visto continua faltando algumas peças, né? A senhora tem aula hoje, não? Hoje não, né? Porque Hoje... o que é que a senhora diria para os alunos hoje? Lula vai ser preso e aí o Brasil vive um novo momento também, até para a questão jurídica? Olha, de fato, se efetivar essa prisão, com certeza o Brasil viveria um novo momento. Porque nunca existiu no nosso país uma situação em que um ex-presidente... Então a frase do Lula, nunca na história desse país... Nunca na história desse país, de fato, né? Impressionante. Estaria se efetivando. Muito obrigado pela sua presença, continue estudando, né, discutindo com seus alunos, que tem muita matéria aí pela frente. Até uma próxima oportunidade, doutora. Com certeza. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada aos ouvintes. Até a próxima. Muito bom. Ouvintes e os internautas, né? Você que está aí no Facebook, vai compartilhando, né? Porque a doutora Mariana vai ficar acompanhando também aí. Se você fizer uma provocação, ela responde lá, né? Cuidado com a sua provocação também, que a doutora está atenta aí à legislação, tá bom? Obrigado a todos no Facebook. Compartilhem, entrem no debate saudável, que é o mais importante para a gente aprender com todo esse processo, né? Claro que acertos existiram na gestão do Lula. É claro que erros também existiram. Foram esses erros que foram julgados e acabaram levando também à sua condenação. Obrigado a todos no Facebook.